Ele é jornalista e geógrafo, mas já foi aprendiz de barbeiro e vendedor de frutas. Eu vou começar com Mozart Benedito. Que bonitinho, você viu? Eles foram parando aos poucos, assim. É que o Chiquinho não voltou das férias ainda. Entende? Mas se dá um tempinho. Até amanhã, talvez. É Mozart ou Mozart? Eu, como digo, é a gosto do freguês. Porque em Minas Gerais é Mozart. No Rio de Janeiro também me chamam de Mozart. Em São Paulo me chamam de Mozart. Então eu acostumei de qualquer jeito. Mas qual era a intenção dos seus pais na hora que batizaram você? Era ser Mozart, ou Mozart ou João? E mudaram... Eu sou o primeiro filho a nascer na cidade, entre os 10. E quando meu pai mudou da roça para a cidade, ele quis homenagear o filho do primeiro amigo dele, que era Mozart, mas inspirado no Mozart. Inspirado no Mozart. Mas que em Minas Gerais é Mozart a pronúncia. Que, aliás, lá não é um nome Na França comum. também é Mozart, né? Agora, a grafia é diferente, né? O escrivão lá... Mozart. O escrivão consegue escrever das formas mais absurdas. Uma vez eu estava jogando futebol, entre os dois times e o juiz, nós éramos 4 Mozart. Só que cada um escrito de um jeito. Mas por que Mozart tem essa penetração, assim, grande em Minas Gerais, é? Lá em Nova Resende, minha terra, tem bastante. Eu não sei por quê. O nome do jogador de futebol também é curioso, né? Tem Maicon, eu não sei como é que escreve, tem Anderson, tem Richard Chilon. Aliás, esses nomes terminados em terminação sueca, né? O Ilson, a terminação som, parece que virou. O Brasil parece que é colonizado pela Suécia, né? Tem de filho. E é engraçado que são sobrenomes que viram nome, né? Sim, sim. Porque Anderson é sobrenome, mas aí no Brasil virou nome. E esse assunto não tem o menor interesse na realidade, porque a gente não está aqui. Mas já que estamos falando de futebol, eu gostaria de fazer uma reivindicação. Por que o meu time, o meu clube, o Fluminense, não gasta um pouquinho mais de dinheiro e põe o nome dos jogadores na camisa? Não é um apelo justo? Porque, poxa, pensa bem, né? Você não é obrigado, você de repente não sabe o nome de todos os jogadores e com isso você vai criando, inclusive vai formando ídolos. Você sabe por que, Derico? Que tem... Nada. Você não prestou atenção até agora. Não, por que não, nada. Depois eu te pergunto. Por causa do patrocínio. É por causa do patrocínio, no caso. Mas os outros times têm o patrocínio e tem o nome do jogador. Não, não são todos. Tem. Não todos, mas tem. A maioria tem. A maioria tem. Pode ser. Bom, tem. Tá? Não são todos. Eu vi. Eu vi no Fla-Flu, por exemplo. O Fla tem e o Flu não. Desculpa, gente, mudar inteiramente o assunto, mas a gente volta já para ele. O Flamengo tinha patrocínio, não sei o quê, e o nome dos jogadores. Tanto que eu aprendi que tem um dentuço lá, que é um tal de Ronaldinho Gaúcho, que eu não tinha a menor ideia. É justa essa reivindicação? Rafael, que time você torce? Eu sou São Paulino. O São Paulo tem o nome dos jogadores. Você, Marjorie, você gosta de futebol ou não? Não. Delícia. E Léo? Eu torço pro Flamengo. Yeah. O quê? Imagina. Você tem 23 livros lançados com temas variados. Tem biografia do Barão de Tararé, biografia do Meneghetti. Do Meneghetti, sim. Que foi era um maior ladrão da história romântico. de São Paulo. Sim, sim. Maior ladrão da história de São Paulo, sem contar alguns políticos. Bom, estou falando dos não oficiais, né? Tá. Alex, você tem alguns livros? Tenho alguns, senhor João. Eu tinha pedido para trazer 2. Desculpe, senhor João. Deixa eu ver. Põe aqui em cima, peraí. Aí, agora peraí, olha. Roendo o osso. Fica aqui, Alex, para você já ir retirando. Deixa eu ver aqui. Roendo o osso.
Esse livro é uma piada, dicionário inútil, Barão de Tararé, esse eu quero deixar aqui, Luiz Gama, o libertador de escravos, aqui é... Essa figura na capa... Isso é você? Sou eu. Sou eu. Olha que maravilha. 1968, por aí, Memórias Burlescas da Ditadura, Dívida Externa, isso já foi moda, né? Já foi. Hoje em dia a coisa lá piorou tanto que a gente não tem. Safira Minds. Esse é meu pseudônimo. Eu quero conversar. É meu pseudônimo. Em todos os livros? Não, só nessa série de detetives aí. E eu queria ver a biografia também do Meneghetti. O Meneghetti está aí. Pronto, os outros livros você pode levar. Tá, obrigado. Com licença. O Gato dos Telhados, não é que ele era, não é uma coisa gay, isso, né? Não. Ele é um gato dos telhados, não. É que ele conseguia andar nos telhados sem quebrar as telhas, né? Então, era o modus operandi dele, assim, de entrar nas casas pelo telhado. Ele agiu até os 92 anos de idade. A última vez que ele foi preso, numa casa, na Vila Madalena, tentando entrar lá, estava com um pé de cabra, lanterna, essas coisas, foi preso com 92 anos de idade. Ele morreu com 96. E na cadeia, morreu? Não, morreu livre. Dessa vez ele foi solto, mas ele passou 20 anos numa solitária. Na solitária? Uma jaula feita especialmente para ele, né? E mesmo assim ele conseguia fugir? Dessa vez ele não conseguiu. Sim, mas das outras vezes ele era também... Ele fugiu 17 vezes de cadeia. Conhecido pelas fugas. Grandes fugas espetaculares, assim, e tudo. Qual foi, tem aqui, por acaso, tem aqui, qual foi o maior roubo que ele praticou em termos de grana, de valor? Não, assim, não existe uma coisa assim. Tem algumas coisas que ele fazia de gozação, porque ele era, além de tudo, abusado, né? Por exemplo, tinha a baronesa de Arari, que morava aqui na região da Avenida Paulista, e ele só roubava joias, né? E relógios, assim. Ele tinha um orgulho de só roubar ricos e não praticar violência nenhuma. Na casa da baronesa de Arari, ele foi para lá, ele via a programação do Teatro Municipal, um cara muito culto, tudo ele sabia. Ah, é? Então ele sabia assim, essa programação do Teatro Municipal, aquele pessoal vai lá. Então ele ia na casa das pessoas nesses horários. Que sabia que a pessoa estava lá no teatro. Então, na casa da baronesa de Arari, ele chegou lá, abriu lá o cofre com as joias, a hora que viu, ele deixou um recadinho para ela, por favor, escolher melhor seus fornecedores, porque essas joias são todas falsas. Ele conhecia bem, né? E eram falsas? Eram falsas. Ele conhecia bem. Era realmente lembra aqueles personagens de ficção, tipo Arsène Lupin, o inglês, o Raffles, que eram ladrões elegantes, ladrões românticos. Mas ele de elegante não tinha nada, né? Ele era um sujeito muito cordial com as mulheres. Eu conversei com algumas mulheres que viveram a época dele. Você conseguiu? Consegui. A mulher do jornalista Orlando Criscolo. Ah, do Criscolo. A mulher dele recebeu o Meneghetti, uma vez que ele saiu da cadeia, ficou morando na casa deles um tempo. E ele era muito cordial. Ia um monte de mulher lá para dançar com ele, na casa dele. Esse lado eu não sabia. Eu sabia que ele era extremamente sedutor, né? O gato dos telhados. Mas por acaso aqui, dá uma ideia, para você ter uma comparação, quanto ele roubou durante toda a sua atividade? Olha, ele tinha malas e malas de joias, sempre. Cada vez que ele ia preso, tinha malas de joias, que nunca voltaram para os seus donos, né? Mas sumiram, né? Então, tem um museu da Polícia Civil aqui, né, perto da cidade universitária de São Paulo, que o pessoal chama de Museu do Crime. Lá tem muitas fotos da quantidade de relógios e joias que ele roubava. Ele foi casado? Foi. Ele se apaixonou pela Conchetta, uma conterrânea dele, que quando ele veio morar em São Paulo, veio da Itália, e ele desentendeu com a tia dele e tudo mais, largou de trabalhar, foi morar num hotel. E a moça que se via lá era a Conchetta, ele se apaixonou por ela e roubou a Conchetta. De casa, levou o tio dela... E foi perdoado por ela, naturalmente, ou não? Não, roubou, assim, levou junto. Roubou do tio. A própria? Roubou a própria. E teve 2 filhos com ela, o Lenine e Espartaco. Que ele era um revolucionário, Espartaco e Lenine. Sim, sim.
E ele tinha algum engajamento político, realmente? Era anarquista. Era anarquista, Ele né? lia muita história romana, declamava o Dante maravilhosamente, assim, tudo. Para valer, inteiro. Pra valer. O Modigliani fazia isso, o pintor, engraçado. Era um homem bonito, paupérrimo, né? Não conseguiu vender nada, mas ele seduzia as mulheres contando, falando a Divina Comédia. Sim, isso, o Meneghetti usava isso também em outras circunstâncias. Uma das vezes que ele foi preso foi no Rio de Janeiro. Ele percebeu que não tinham reconhecido que ele era o Meneghetti, então ele começou a se passar por louco. Começou a declamar o Dante sem parar e foi tirando a roupa até ficar peladinho assim, na frente. Ele foi levado para o hospício, em vez de levar para a cadeia, ele fugiu do hospício. Mas isso na rua? Tirou a roupa na rua? Na rua, na frente da polícia. E ele tinha Você tem fascinação por loucos? Eu gosto bastante dele. Bom, eu tive meningite, né? Sim, mas sem nenhuma sequela, né, pelo visto. Eu tive menos da sequela, porque foi um surto na minha terra, teve gente que ficou bem pior do que eu. Né? Você ficou ótimo. Obrigado. Uma meningite benigna, vamos dizer assim. Tomara. Mas você nunca teve internado, né? Não. Estive internado no presídio de Tiradentes por motivos políticos. Quanto tempo ficou? Não, foi pouco tempo. Foi logo depois do AI-5. Eu fiquei poucos dias lá e fui levado para o DOPS. Aí do DOPS eu prestei depoimento e tive uma fuga muito gozada do DOPS também. Não foi fuga, porque depois de me interrogar, o delegado me falou assim, fica aí na sala que eu vou ver para que cela você vai. E tinha mais 3 caras ali já, estudantes também, né? Aí a gente estava ali, agora que vai vir a parte braba aí, né? Aí chegou um investigador e falou, o que vocês estão fazendo aqui? Estamos esperando o doutor Rui. Doutor Rui? Acho que ele já foi embora. Falei, então a gente vai indo também. Descemos a pé, assim. Daquele jeito, já chegou na porta, cada um correu para um lado do DOPS. E nunca mais apareceram por lá? Não, depois o segundo exército me prendeu depois, mas foi só pouca coisa. Assim, Vamos falar um pouco da Safira Mind. Como é que surge a Safira Mind na sua vida? A Safira Mind surgiu assim. Eu trabalhava, trabalhava na televisão em Brasília e precisava voltar para São Paulo. Aí uma produtora da revista, direção da revista Querida, para menininha de 11 a 14 anos, me chamou para ser um dos editores. Aí eu pedi demissão da TV lá, era chefe de jornalismo, numa parte ali, e para mim ser editor da revista Querida. Todo mundo achando que eu era doido. Aí quando eu cheguei, a moça que fazia horóscopo saiu. Aí a diretora falou, você não quer fazer horóscopo? Aí eu falei assim, a primeira coisa que eu pensei foi xingar ela. Eu falei, não, eu topo. Eu pensei, vou fazer um horóscopo completamente diferente. Em vez de falar, você vai arrumar um namoradinho, não sei o quê, vai trabalhar, vagabunda, não sei o quê e tal. Você está achando que só porque é bonitinha vai ficar à toa o resto da vida, aí vai arrumar um marido para se sustentar? E aí ela falou, mas precisa pôr um pseudônimo feminino, que não pode ser homem. Aí uma repórter falou assim, eu gosto tanto do nome Safira. Eu falei, eu também. Safira, em Minas Gerais, é sinônimo de masturbação. Então, é sinônimo de masturbação? E aí eu falei, mas o que é mental? É mental. Não, aí eu pensei, mind, masturbação mental, Safira Mind. Então, aí eu comecei a fazer horóscopo. Peraí, com licença, só um instante. Brilhante. Aí você começou a fazer horóscopo. E recebia cartas falando bem, né? As menininhas gostavam, assim, de levar puxão de orelha. Você vai trabalhar, vagabunda, e elas... E elas, assim, ela não faz papo astral. Eu falei, não, ela vive isolada na Serra da Mantiqueira, não fala com ninguém. Assim, então... E aí, depois, quando eu estava publicando livro, eu publico esse monte de livro, vendo um pouquinho só. Aí eu falei para a editora, que é da editora Boitempo, falei, estou com esse livro aqui para publicar, mas eu não quero pôr meu nome mais, não. Mozart Benedito não vende nada, né? Aí ela falou assim, então, o que você quer pôr? Falei, vamos falar que eu psicografei esse livro de alguém. Ela falou, não, minha editora é materialista, não pode. Eu falei, então fala que eu traduzi de alguma língua. Bom, como é que é o pseudônimo que você quer? Eu lembrei da Safira Mind. E que língua? Falei, esloveno, porque ninguém vai saber nada de esloveno. Né? E aí comecei a fazer esse livro. Aí deu certo.
Deu mais ou menos. Eu escrevi 9 livros, assim, desses. Assim, com da pseudônimo Safira Safira Madi. Publiquei 3, são de histórias de detetives, e tem mais 5 na gaveta. Que tem que publicar logo. Eu gostei dos títulos também. Olha aqui. Ferrer, é isso? Ferrer. Hein? Ferrer. Ferrer, Bill Ferrer, detetive heterodoxo. O Ferrer porque detetive. Aqui é um americanófilo, obviamente, né? Detetive aqui em São Paulo. Editora Viramundo. Que tem uma agência lá na Baixada do Glicério, num lugar, assim, num predinho sem elevador, no 6º andar, e tem um ajudante que chama Vasconcelos, que fica o tempo todo cantando a prima dele lá, né? Então, fica assim. Agora, esses que estão na gaveta, eu acho que devem ser imediatamente publicados. Para terminar, eu queria te perguntar o que é que você acha, que símbolo você gostaria que fosse o mascote da Copa de 2014? Eu sou militante da Sociedade dos Observadores de Saci, e a gente acha que o Saci tem que ser o símbolo, a mascote da Copa, porque... Com uma perna só. Mas quanto jogador que é perneta aí, né? Não tem... E ele tem o redemoinho, que os outros não têm. Agora, o Saci, ele surgiu índio, Guarani, foi adotado pelos negros, virou negro, ganhou aquele capuz vermelho dos europeus, então ele simboliza os 3 grandes povos que formaram o brasileiro. Além disso, ele é negro. Então, nessa era de inclusão aí contra o preconceito, tem o negro. Ele tem uma perna só. Ele não é aleijado, mas tem uma perna só. Então, E não é, inclusão. não, também. Não é, E vive pelado, de tão pobre, e vive dando risada, que é o brasileiro mais perfeito que esse, né? E é protetor da floresta também, então, hora de... Não, e tem uma coisa também, se o Saci te dá um pé na bunda, ele é que cai. Claro. Eu conversei aqui com o Mozart Benedito. Daqui a pouco a gente volta. Parabéns.